Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, de História. Sou do sexo masculino, tenho estatura mediana, estou trajando uma camisa branca, polo, calça preta e estou num ambiente que é um estúdio de televisão e vou usar uma tela interativa para anotações. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Amazônia Republicana. Vamos conhecer um aspecto da Amazônia Republicana, que é a questão da Guerra do Acre, da incorporação do Acre ao Brasil. A nossa primeira questão diz: o governo boliviano agiu como simples testa de ferro de poderosas empresas internacionais, principalmente norte-americanas, que compunham o chamado Bolivian Syndicate. Interessado na maior riqueza conhecida da selva amazônica, o látex da borracha. O governo boliviano, o que ele tem a ver com esse período da borracha? É o que a gente vai descobrir agora. Assinale a alternativa correta a respeito da disputa e incorporação do Acre ao Brasil. Quando a gente fala de incorporação do Acre ao Brasil, a gente tem três momentos importantes. O primeiro momento é esse aqui, ó, quando nós temos a primeira tentativa de tornar o Acre independente. Inicialmente, o Acre era um território boliviano, que havia inclusive um reconhecimento por parte do Brasil com relação a isso, por conta de um tratado que eles tinham assinado, o Brasil e a Bolívia, o Tratado de Ayacucho, e ali inicialmente era da Bolívia. Só que houve uma ocupação, né, de brasileiros ali no Acre. Nós vamos ter toda uma exploração também ali do látex da borracha na região do Acre. E aí chega uma hora que começa, né, essa disputa, esse litígio e essa discussão sobre essa questão do Acre, né? Era teoricamente da Bolívia, mas foi ocupado por brasileiros. E agora tem seringais ali que estão prosperando em pleno período da borracha. E isso vai saltar os olhos e com certeza vai gerar, né, uma discussão sobre isso. E aí a gente tem essa primeira tentativa, né, de tornar o Acre independente, que é feita pelo Galvez, né? Só que nesse momento dessa primeira tentativa, o Galvez proclama a independência do Acre, né? Eles chegam a formar ali uma república, eles chegam a organizar alguma coisinha ali, e ele chega a governar por alguns meses, mas naquele momento o governo brasileiro ainda não tinha esse entendimento de que o Acre deveria ser brasileiro. Naquele momento, ainda havia um reconhecimento do Tratado de Ayacucho, de que o Acre era território boliviano, deveria reconhecer o direito da Bolívia sobre o Acre. Tanto é que o Galvez, nessa primeira tentativa aí, desse primeiro Estado independente do Acre, ele acaba sendo deposto, inclusive com a participação do próprio governo brasileiro. Show de bola? Aí, a gente vem para uma segunda tentativa. A segunda tentativa do chamado Estado Independente do Acre. Ela vai acontecer aqui na chamada Expedição dos Poetas, que teria sido, inclusive, teria tido a participação, né, a contribuição do governo amazonense até naquela época. Ela é comandada por um jornalista, Orlando Lopes. Mais uma vez, há essa tentativa de tornar o Acre independente, né, desmembrado da Bolívia, proclamar essa independência do Acre, e mais uma vez, eles são derrotados pelos bolivianos. Não é dessa vez que o Acre vai sair da área de influência da Bolívia e vai passar a ser brasileiro. Isso realmente vai acontecer já num terceiro momento, que seria essa luta para tornar o Acre independente, né? Esse terceiro Estado independente do Acre. E o contexto desse terceiro momento já é um momento em que o governo da Bolívia tinha feito um acordo, né, com um consórcio internacional de empresários norte-americanos e também ingleses, que daria um direito de exploração desses empresários sobre o Acre, né, sobre a questão ali da exploração do Acre. E aí é nesse momento que esse Bolivian Syndicate é visto como uma ameaça à soberania brasileira, né, por conta dos direitos de exploração que a Bolívia tinha dado para esses empresários estrangeiros sobre esse território do Acre. E aí sim é quando o governo brasileiro compra essa ideia de que deve lutar pelo Acre, que o Acre deve se tornar brasileiro. Nesse contexto, nós vamos ter uma guerra, né, entre o Brasil e a Bolívia pelo território do Acre, e quem vai comandar é o Plácido de Castro. Tá? Depois de um período de guerra, esse conflito é resolvido com a assinatura de um tratado, o Tratado de Petrópolis, de 1903. E pelo Tratado de Petrópolis, o que fica definido? Fica definido que o Acre vai passar a ser brasileiro, né? A Bolívia reconhece, a partir de então, os direitos do Brasil sobre o Acre, mas a gente vai ter que pagar por isso, né? Fica estabelecido ali 2 milhões de libras para a gente pagar
a Bolívia por conta desse momento em que o Acre está sendo incorporado ao Brasil. E a gente também se compromete a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, e a gente faz esses acordos todos para poder resolver esse problema do Acre, colocar um ponto final nisso, e a partir daí sim, o Acre passa a ser brasileiro, beleza? Essa incorporação acontece. E a primeira questão diz, alternativa correta, a letra A, o conflito armado com a Bolívia revela o desespero do Brasil pela incorporação de novas áreas de exploração, porque o esgotamento dos seringais provocava o declínio das exportações. A próxima, pelo Tratado de Petrópolis, a Bolívia reconheceu a soberania brasileira sobre o Acre e recebeu como indenização 2 milhões de libras esterlinas, além do compromisso brasileiro de construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Opa, essa daí tá bonita pra gente, porque é exatamente o que acontece no final. No Tratado de Petrópolis, né? A gente paga 2 milhões, tem que pagar 2 milhões para a Bolívia, e a gente se compromete a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Show de bola, tá bonita pra gente essa daqui. Vamos ver a C? A C fala que os brasileiros, no Acre, combatiam o poderoso sindicato dos seringalistas bolivianos, que queriam ocupar a área já explorada por seringueiros brasileiros. Essa questão desse consórcio, né, é o Bolivian Syndicate, né, é um consórcio de empresários americanos, é um consórcio de empresários, uma mistura de ingleses e americanos ali. Então, não é esse o contexto, né? Não é um sindicato de seringalistas bolivianos que a gente está combatendo. Na verdade, a preocupação do governo brasileiro era com o Bolivian Syndicate, que é esse consórcio que a Bolívia teria feito um acordo com eles e teria arrendado o Acre para que esses empresários explorassem. Esse era o contexto. A próxima... A Bolívia buscou apoio de capitalistas americanos e europeus que não tinham capital nem tecnologia específica para explorar a área. Não tinham capital? Pelo contrário, né? A Bolívia arrendou o Acre para esse pessoal, né? Deu direito de exploração para eles, né? Então você tem ali, eles tinham grana, tinham bala na agulha. Próximo, o Brasil recebeu o Acre em troca de ameaças militares contra a Bolívia e concessões de valor apenas simbólico? Mano, 2 milhões de libras. É um valor apenas simbólico? Não dá, né, mano? 2 milhões de libras é dinheiro, meu amigo, é grana. Então não foi valor simbólico coisa nenhuma. Logo, qual foi a alternativa que ficou pra gente? A alternativa que ficou pra gente foi justamente aquela que a gente deixou de stand-by, que é a letra B. Pelo Tratado de Petrópolis, a Bolívia reconheceu a soberania brasileira sobre o Acre e recebeu como indenização 2 milhões de libras esterlinas, além do compromisso brasileiro de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que inclusive vai ficar conhecida como a Ferrovia da Morte, né, por conta de toda aquela situação que aconteceu na construção dessa ferrovia. Realmente, muitas mortes, é uma das histórias também trágicas aí, que são decorrentes desse processo da Guerra do Acre. Show de bola? Agora vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão vai dizer o seguinte: em 1888, o aventureiro espanhol Luís Galvez Rodrigues de Aria, à frente de um exército de boêmios e artistas de teatro, ocupa o território e funda o Estado Independente do Acre. No caso, isso aqui seria aquela primeira tentativa que a gente falou agora há pouco, beleza? Próxima. No final do mesmo ano, foi sendo deposto, ele continua aqui, no final do mesmo ano, por uma flotilha da Marinha Brasileira. Era uma demonstração um tanto burlesca, é certo, das intenções dos empresários amazonenses. E aí vem a pergunta: assinale a alternativa errada. Dessa vez eles querem a errada a respeito da incorporação do Acre à soberania brasileira. O que vai estar errado aqui? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver? Olha só, a primeira diz: os interesses imperialistas comprometiam-se, em troca do arrendamento do Acre ao Bolivian Syndicate, em fornecer armas à Bolívia para o caso de um conflito com o Brasil. Faz sentido? Faz sentido no momento que a Bolívia está arrendando o Acre para esses empresários estrangeiros. Faz sentido ela ter também essa contrapartida de, no caso de um conflito com o Brasil, ela receber ajuda? Faz sentido, né? Então, bora deixar isso aí de stand-by. Vamos ver a próxima. O governo boliviano, contra a presença dominante e ainda crescente de brasileiros no Acre, cedeu ao International Bolivian Syndicate, em 1901, a administração fiscal, policial e militar da região. Ou seja, esse arrendamento desse território do Acre para esses empresários estrangeiros, ele deu direito de exploração para esse pessoal. Né? Ele deu direito de exploração, administração fiscal, policial, militar, e é isso que é um dos problemas também, né? Porque é por isso que esse arrendamento é visto como uma ameaça à segurança nacional do Brasil, né? Então, também essa daqui tá legal, essa daqui tá tranquila, a gente quer aquela que tá errada.
A negociação entre a Bolívia e o Bolívia Syndicate privava os brasileiros da extração da borracha no Acre e era uma potencial ameaça de penetração estrangeira nos rios e no território amazonense. Realmente, né? Você dá até poder militar para eles entrarem no território do Acre, e isso também poderia chegar, né, à questão das nossas fronteiras, à questão do nosso território, da nossa soberania. Então isso era uma potencial ameaça e não por acaso essa questão do Bolívia Syndicate vai ser um dos divisores de água aí no momento do governo brasileiro mudar de posicionamento com relação a essa questão do Acre. A próxima, a questão do Acre foi um conflito de fronteira numa região vazia. Opa! Região vazia? Que só despertou o interesse dos seringueiros e do governo brasileiro após 1901, ao ser ocupada pelo imperialismo norte-americano. Eita, calma. Primeiro que não era uma região vazia, né? Você tinha um monte de gente ali já explorando a borracha, naqueles seringais, né? Segundo, que esse interesse só não foi despertado somente nesse momento, né? Pelo contrário, você tem ali todo um histórico, né, de tentativas de tornar o Acre independente. Então não foi só naquele momento. E também ele vai dizer que é só depois que a região é ocupada pelo imperialismo norte-americano, né? Não foi exatamente uma ocupação do imperialismo norte-americano, foi um arrendamento do Acre para esses empresários, né, norte-americanos e ingleses, que comprometeria a nossa soberania. Então não é exatamente uma invasão militar ali, os Estados Unidos vindo, invadindo, tomando, não é exatamente isso que aconteceu naquele momento, certo? Era uma preocupação com relação à questão da soberania nacional. Então essa daqui, ela é a nossa bonita para marcar, estando ela errada, né? E a última, o governo federal substituiu a ação de Plácido de Castro, enviando tropas para o conflito e iniciou as negociações diplomáticas, obtendo a cessão do território por mais de 2 milhões de libras e comprometendo-se a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, dando à Bolívia o acesso ao Oceano Atlântico. Show de bola, né? Isso que aconteceu no final, quando eles assinaram o tratado, foi esse o acordo que eles fizeram. Então, essa daí tá show de bola pra gente. A gente quer aquela que tá errada, logo aquela que estará errada será a letra D de dado. Tá? Não era uma região vazia, o interesse não foi só depois de 1901, já tinha outros interesses anteriores, e também não chegamos a ser ocupados pelos norte-americanos, né? Pelo contrário, o que existiu ali foi uma ameaça à soberania. No momento em que a Bolívia faz o arrendamento para esses empresários estrangeiros, a preocupação do governo brasileiro passa a ser com a nossa soberania, certo? Mas a nossa guerra, na hora que vai para a guerra mesmo, né? Na hora que vem a pancadaria pelo Acre, a nossa guerra vai ser com a Bolívia, certo? E não com o exército ali dos Estados Unidos, que eventualmente estivesse ali ocupando o Acre, a gente vai... Não é com a Bolívia, é com o exército boliviano, não é essa briga. E a briga foi feia, e só foi resolvida realmente ali no Tratado de Petrópolis, depois de toda uma atuação diplomática, inclusive, né, que vai ser uma atuação interessantíssima no sentido de tentar resolver esse conflito, estabelecer as fronteiras, né, ver quais as concessões que podiam ser feitas daqui, quais as concessões que podiam ser feitas de lá, né? Então você tem ali toda uma atuação nesse sentido, uma atuação diplomática. Show de bola? Então é isso, minha gente, é esse aspecto interessante que a gente tinha para ver sobre a Guerra do Acre, sobre essa região aí, essa fase da nossa Amazônia republicana. Na aula de hoje, a gente viu um pouquinho, né, dessa Guerra do Acre, qual foi o contexto dela, quais são os antecedentes, quais são as 3 fases importantes, as 3 tentativas de anexar o Acre ao Brasil, como é que isso terminou ali no Tratado de Petrópolis, e todos esses assuntos são assuntos importantes para o vestibular da UEA, por isso você não pode perder, você tem que estar inteirado, tem que estar afiado nesses assuntos. Foi muito bom estar com você aqui nessa videoaula maravilhosa, mas eu não posso deixar de dizer que você precisa continuar seguindo a gente. Siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.